Shalom, Igreja do Avivamento. Que responsabilidade, né? Trazer uma palavra sabendo o pastor que nós temos. Um homem apaixonado pela palavra de Deus, pelos ensinamentos do Altíssimo. Pegue na mão do seu irmão, aonde você está mesmo, não precisa unir o corredor não, só para a gente não quebrar o protocolo dele. Amém? Eu quero que você consagre esse tempo ao Senhor. Eu quero dizer que não é a Lene que está aqui, quem está aqui é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. É Ele que vai falar com você, amém? Comece a orar pela sua vida, comece a orar pela sua casa, pela sua vida, amém? Ore por você. Amém, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós nos colocamos na Tua presença. Meu Deus, nós nos submetemos ao Teu amado Espírito Santo que habita dentro de nós, que é o nosso amigo fiel, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, meu Deus, venha nessa manhã, quebrando todos os grilhões, todas as amarras, todo o pensamento contrário. Meu Deus, toda a horte do inferno, todo o engodo da alma, todo o engano do inimigo na nossa mente, Senhor, meu Deus, nós nos submetemos a Ti, Senhor, mantemos cativa a nossa mente ao Espírito de Deus e a nossa alma calada diante da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, enquanto nós estivermos nesse lugar, que os Teus anjos guerreiros estejam guerreando por nós, pela nossa casa, pela nossa família, nas nossas lutas e nas nossas batalhas. Meu Deus, envia anjos agora, dentro da casa dos Teus filhos, Senhor, meu Deus, naquele problema que precisa ser resolvido, Pai. Em nome de Jesus, envia anjos ministradores nesse lugar, ministrando o nosso coração. E não deixe, Senhor, que nenhum de nós, nem do menor ao maior, saia daqui, meu Deus, sem ser tocado pela Tua palavra. Pai, nós chamamos a existência a Tua presença nesse lugar. O Senhor está aqui, o Senhor veio nos encontrar, porque o Senhor nos ama e nos escolheu. E nós nos submetemos a Ti, Senhor, meu Deus. Nós Te louvamos, Te agradecemos e Te bendizemos. E você vai dar um aplauso bem forte a Ele. Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia rapidinho comigo em Provérbios 28, para não fugir do Provérbios do Gilmar. (28, 13). Amém. A palavra do Senhor diz assim nessa manhã para mim e para você: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Pode se assentar. O tema dessa palavra é transgressão, o pecado oculto das nossas almas. Amém? Querido, nós estamos vivendo um tempo de guerra. Um tempo de provação para as nossas almas. Estamos sendo peneirados, sacudidos, balançados e exprimidos. E se você não está passando por isso, tem algum problema na sua vida cristã. Porque estamos vivendo um treinamento para a grande tribulação. E se a sua vida está normal, tem alguma coisa errada. Amém? E Deus, Ele manda te dizer nessa manhã que todos os discursos que saem da sua boca vai ser provado. Todos nós, queridos, estamos vivendo provações, amém? Estamos vivendo guerras. Seja financeira, seja emocional, principalmente espiritual, porque nós estamos vivendo o fim dos tempos. E nós estamos passando pela peneira do Senhor Jesus, onde Deus está peneirando o nosso coração, onde Deus está peneirando aquilo que sai da nossa boca, onde Deus está peneirando a fidelidade que nós falávamos quando nós nos convertemos. Então, o que está acontecendo? Nós estamos vivendo tempo de angústia na nossa alma, de provação. Tem horas que a gente pensa que não vai suportar.
Não é verdade? Tem horas que a gente pensa que não vai aguentar. Parece assim que Deus espreme a gente. E quando a gente sai de um problema, a gente já entra no outro e diz: oi, de novo, acabei de sair desse aqui. Não é verdade? Eu estou lendo um livro do apóstolo Canuto que fala Forjados na Guerra. E eu vou falar uma coisa para você, líder. E vou falar uma coisa para você que não é líder, principalmente porque essa igreja ela foi chamada para te fazer líder. E se você não está liderando, você já está errado. Deus, quando Ele tem algo para entregar para um líder, as guerras começam. E não são guerras mais aquelas simples que nós tínhamos lá atrás. Ai, que vontade de beber. Ai, uma vontade de fumar, uma vontade de mentir. Ai, vontade de enganar. Não. Nós subimos de níveis na presença de Deus. Não tem como você ficar muito tempo na presença de Deus só com nível de guerra. Porque se você cresce em Deus, o seu nível de guerra cresce. Então o que acontece? Todas as vezes que Deus ele faz uma promessa para você, todas as vezes que Ele diz que algo vai acontecer na tua vida, algo se levanta para provar o teu caráter, para provar se você vive ou não a palavra de Deus. Isso é muito nítido na nossa vida, na vida daqueles que querem viver a palavra, que estão procurando viver, como o Gilmar começou aqui. Mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante da debilidade que ainda existe no nosso caráter de transformação. Mas quando Deus ele olha para dentro do nosso coração, queridos, Ele fala conosco. Qual foi a última vez que Deus falou com você? Qual foi a última vez que você chorou ouvindo a voz de Deus? Eu estava ali querendo cair no chão. Porque é muito nítido quando Deus ele fala com você. Eu não sei quanto tempo você tem de cristianismo. Mas nos dias atuais Deus tem alertado o povo dele. Quantas palavras nós não temos recebido desse altar? Eu tenho algo dentro de mim, queridos, a palavra daqui do púlpito, ele não sai para o novo convertido. Ele não sai para aquele que chegou hoje, que está nos visitando. Ele toca essas pessoas porque a palavra de Deus é fiel. Mas essa palavra que sai daqui é para mim e para você. É Deus cuidando da igreja dele. É porque ainda tem algo dentro de nós que precisa ser transformado. Eu achei engraçado que quarta-feira a gente estava aqui no culto da família e a Sandra deu uma palavra poderosa sobre família. E aí quando a gente saiu, ela: ei, Lene, tu vai fugindo? Aí eu achei graça. Aí ela falou assim: é tu domingo, é? Eu falei: não, tá repreendido. Olha só. Aí o Alex foi e falou assim: sim, eu já falei com o pastor. Eu tá repreendido. De novo eu falei. E aí, como ela disse aqui na quarta-feira, o pastor ele gosta de colocar a gente, ele gosta de mandar isso nos últimos minutos do segundo tempo, né? E aí ele mandou a mensagem. E eu fiquei: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque, queridos, estar aqui é uma responsabilidade muito grande. E a minha oração é que antes de Deus transformar a sua vida, Ele transforme a minha. Antes de Ele libertar a sua vida, que Ele liberte a minha. E antes de Ele falar com você, Ele já falou com a minha. Então a preocupação de Deus é com nós que estamos aqui dentro. Diante dos dias atuais, Deus tem tentado levantar cada um de nós para uma grande colheita. Porque Ele precisa de cada um de nós, amém? Ele precisa de mim, de você. É a sua boca que Ele quer usar, é a sua vida que Ele quer usar. Ei, é o seu testemunho. Qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho de Cristo? Esses dias entrou uma passageira lá na agência.
E aí, antes disso, o Espírito Santo ele fala muito comigo através da minha própria boca. Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho. Ele fala muito comigo através da minha própria boca. E eu fui para o banheiro da agência e ele foi falando assim: Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que renova. Aí de novo, Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que provê. E eu não tinha entendido. Quando eu cheguei na minha mesa, o meu passageiro falou assim: eu estou indo aí. Quantos aqui foram para Porto Seguro com o pastor Aloí? Sabia que você pode ir para os congressos com o pastor Aloí? Através da sua semente? Lá no MIR de Manaus, eles ensinam muito isso. Que a semente profeta ela ecoa. Aquilo que você semeia na vida do seu profeta, ele alcança a sua descendência. E nós aprendemos isso, eu aprendi isso com a Sandra, que todas as vezes que vai ter um congresso, vai ter alguma coisa, a gente sempre semeia. Desde quando eu era discípula dela. E engraçado que a gente sempre semeava a provisão, né, Sandra? Sempre. E nesse dia, Deus mandou esse homem levar a provisão lá na loja. Porque eu tenho vivido da provisão de Deus, queridos. Porque eu sou empreendedora. Então eu vivo e sobrevivo daquilo que Deus leva na minha porta. Eu sobrevivo da fidelidade de Deus na minha vida. E aí ele levou lá a oferta dele e a macrocélula para você que não foi poderosa. A macrocélula virou uma chave na minha direção. E eu entreguei a oferta para o pastor lá e o pastor orou. E meu pedido estava dentro da oferta. Só que eu não falei para ele o que eu queria. E ele orou exatamente aquilo que eu tinha pedido lá dentro. E aí na quinta-feira ele mandou a abertura do congresso para mim. E eu vi Deus me respondendo, porque o congresso conversou com o louvor no Michael Smith, né? É o grandioso Deus, que é um louvor que eu tive uma experiência poderosa com ele, que marcou a minha vida. Então quando ele mandou aquilo ali para mim, Deus disse: você também está aqui. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso chama-se cuidado de Deus. Quando você se posiciona em Deus. Quando Deus chama a gente para usar nossas vidas. Quando Ele quer usar cada um de nós para essa colheita que Ele tem preparado. Porque, querido, a gente diz: fulano não quer, não tem ninguém. Porque, sabe por que Deus ele tem se preocupado em nos exortar acerca do ganhar vidas? E eu fui impactada mais uma vez lá na macrocélula, porque aquele que está ligado à videira verdadeira, ele produz frutos. E aí eu fiquei: oi, eu estou ligada na videira? Eu sou uma farsa? Eu estou ligada na videira? Eu estou ligada na videira, Deus. Eu estou ligada na videira. Cadê os frutos? Você está ligado na videira verdadeira? Cadê teus frutos? Eu não estou falando fruto do fulano, do beltrano que trouxe. Eu estou falando seu fruto. Seu, porque todo aquele que foi salvo por Jesus, ele tem frutos, porque o testemunho dele impacta vidas. Sabe quando é que a gente vai deixando Jesus para trás? Quando a gente começa a gente esquece de falar do amor dele. A gente vai esquecendo de falar do que ele fez e começa a falar só do que ele não fez ainda. Mas eu vou te dizer nessa manhã, porque muitas coisas Deus não fez na tua vida ainda. Assim como na minha vida também. Nós estamos transgredindo. Nós somos transgressor. Por esse motivo, muita coisa ainda não aconteceu.
É um filho que eu quero ter, é uma faculdade, é um carro, é um emprego, é a salvação de um pai, é a salvação de uma mãe. Tudo isso porque nós somos transgressores. Aí você diz, não, mas eu não sou, eu saí do mundo, eu já não pratico mais as coisas que eu praticava. Eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de ir na festa, eu parei de me prostituir. Ah, não, queridos. A transgressão, ela não deixa a nossa vida ser transformada por completo. Se nós olharmos para dentro da nossa vida, nós vamos ver o tanto de coisa que Deus ainda precisa alinhar, amém? O tanto de milagres que Deus ainda tem para derramar sobre nós. O tanto de transformação que Deus ainda tem para fazer na nossa vida e principalmente na nossa casa. Queridos, a casa de um crente alinhado, ela é uma explosão para o inferno. Entenda isso. Transgredir, queridos, nada mais é, segundo a Bíblia, do que violação de uma lei. É a quebra de uma lei. É uma desobediência explícita, ou seja, aquilo que é óbvio e nítido. Quem aqui ama a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre o seu trabalho, sobre o seu marido, sobre o seu filho, sobre a enfermidade. Quem? Quem tem colocado Deus em primeiro lugar para vir para o culto, para ir para a célula, para ganhar uma vida, para visitar uma vida? Quem? Quando eu me converti, a palavra de Deus diz assim: aquele que amar mais a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, do que a mim, não é digno de mim. E aí eu fiz igual Eliseu. Calcei minhas sandálias, peguei meu Deus, me despedi do meu. Por isso que eu choro muito nesse louvor. Esse louvor, ele mexe muito comigo. Eu vou fazer 18 anos na presença de Deus agora no final do ano. Vou ficar de maior. E sabe quando é que Deus ele veio reunir eu e a minha mãe e meu pai em Cristo Jesus para termos convivência? 16 anos depois, com a morte da minha irmã, uma semente foi plantada para que Deus me colocasse no meio da minha família, do meu pai e da minha mãe, para que eu aprendesse a lidar com eles e ele comigo, para me expressar o amor de Deus. E eles expressarem esse amor e eu sentir esse amor que eu nunca tinha sentido. Porque eu larguei tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, o meu marido, tudo, queridos, que eu tenho, foi porque eu larguei tudo por amor a Deus. Tudo. Quantas vezes a gente chega aqui na tenda da adoração? Quantas vezes a gente chega aqui na tenda da adoração, só o nosso corpo, porque a nossa alma ficou dormindo. Quantas vezes a gente chega neste lugar aqui, só o corpo, porque a alma está abatida, está ferida, está machucada. Quantas vezes, e a gente está tão abatido que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Tem gente que não consegue mais nem chorar na presença de Deus. Ah, mas como que você sabe disso? Quem está aqui em cima vê muita coisa. Quem está aqui em cima vê quem presta atenção, quem está mexendo no celular, quem está abrindo a boca, quem está achando graça. A gente vê tudo. E se nós, humanos, estamos vendo, como é que Deus não vê o teu coração? Sabe qual que tem sido o meu desejo? E eu vou falar aqui uma coisa para você, bem séria.
Todas as vezes que o pastor Luiz chama para vir aqui na frente, eu falo: Deus, eu não quero ir lá por obrigação. Eu não quero ir lá porque é um protocolo. Eu quero ir lá porque a tua palavra falou comigo e eu preciso dessa transformação. Porque eu vou fechar os meus olhos e eu vou ouvir do teu Espírito o direcionamento que o Senhor quer para a minha alma. Você não está aqui obrigado, queridos. Por que você está aqui? Porque você ama Deus, amém? Porque Jesus te salvou, amém? Cadê a alegria no teu rosto? Eu fico angustiada quando eu estou ali na minha cadeira que começa a cantar um louvor e eu fico: cadê a presença de Deus? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus diz: fecha o olho e adora, e deixa. Ora em línguas e esquece, é só tu e eu. Porque o dia que você me vê calado, eu morri. Tá só o meu corpo. E eu só falo alto. Eu só prego alto. Eu tenho um chamado para mim estar aqui em cima e eu estou protelando ele porque eu não sei se eu vou conseguir ficar com esse microfone na mão. Então, queridos, voltando aqui para a palavra sobre a desobediência explícita. Tem pessoas que estão dentro da igreja, tem um líder, tem um pastor, mas não obedecem. Não abre a boca para externar os seus problemas. Não conta como está a sua vida. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Essa igreja, ela tem um modelo. Igreja celular no modelo dos 12. Ganhar, consolidar, discipular e enviar. E aquele que vive debaixo de autoridade, ele é próspero. A vida dele é transformada. Você já viu um soldado ganhar uma guerra sozinho? Você já viu? Ah, não, isso aqui eu conto, isso aqui eu não conto. Isso aqui eu falo. Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão fingindo que estão bem e não estão. Porque se você anda em espírito, quando você conversa com uma pessoa que não está bem, você é revelado pelo próprio Espírito. Ele te dá discernimento. E eu falo sempre para o meu marido, para minha filha e para os meus discípulos: eu tenho um pastor, eu tenho um líder, eu tenho uma pastora. E esse pecado de dizer que a minha vida vive nas trevas, eu não tenho. Porque, tem celular. Você fica com esse celular, curtindo coisas, conversando horas e horas com pessoas que nem da igreja são. Mas você não tem coragem de ligar para o seu líder, mandar uma mensagem, dizer: meu líder, eu estou morrendo, ora. Vem aqui na minha casa. Eu não estou aguentando mais, está acontecendo isso, meu filho está assim. Ei, sozinho você não consegue. Porque se você conseguisse, você não estava sentado aí hoje. Aprenda que você tem uma liderança sobre você e que isso traz honra sobre a sua vida, e que isso traz prosperidade, que isso traz provisão na sua vida. Quando você entender isso, nenhum de nós vamos ser mais os mesmos. Para de ficar dizendo que você é discípulo, se você não vive como um discípulo. Você é discípulo de Cristo. Quando o pastor Luiz falou aqui, que a fulana falou que o Espírito Santo não veio, mas o Espírito Santo na minha vida. Aí eu, se não tem na sua, então na minha. Sabe por que Deus ele te fala isso hoje? Porque a maioria das nossas guerras, quase 99% das guerras que nós vivemos, familiar, emocional, principalmente financeira, é porque nós somos transgressores. Nós sabemos o que é certo e fazemos o que é errado.
Nós sabemos que tem um culto e a gente não vem, tem uma macrocélula e a gente não vai, tem um batismo e a gente não vai. Nós somos um corpo. O seu braço funciona sem a sua mão perfeitamente? As suas pernas funcionam sem o seu pé? Nós vemos tantos defeitos dentro da igreja. Ai, que falta isso, que falta aquilo. Ai, que não tem isso, não tem aquilo. Talvez isso e aquilo outro que falta está na sua vida. E você não se posiciona como o corpo de Cristo. E aí nós atribuímos para quem? Para o pastor, para o líder. Porque a maioria das pessoas que sai da igreja, sai do templo, porque ela nunca foi igreja. O problema está no líder e está no pastor, nunca está nela. Não é verdade? Nós somos transgressores quando nós não obedecemos os mandamentos. São 10 mandamentos. E desses 10 a gente só quer obedecer 2, 3. E a gente acha que a gente não é transgressor. Queridos, a maior desobediência na vida de um cristão é não executar o chamado. Essa igreja aqui era para estar lotada. Porque o pastor Loí quer? Não. Porque esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? O chamado da redenção. O meu e o seu chamado é o chamado da redenção. E o que é a redenção? É o resgate da humanidade por Cristo Jesus. Esse é o chamado da redenção. Esse é o meu chamado, esse é o seu chamado. Ganhar vidas para o reino de Deus. Se importar com o próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Você merece perdão? Mas Deus só vai te perdoar se tu perdoar. Se tu não perdoar, tu não vai ser perdoado, porque Deus não é mentiroso. Você está executando o chamado da redenção? Por onde você passa? Eu tenho algo muito latente dentro de mim, que eu aprendi nesses anos que eu estou na igreja, que eu sou cristã. Um liberto, ele quer curar, ele quer libertar. Um curado quer curar. E um salvo quer salvar. Não tem como você dizer que você é liberto e você não tem um desejo latente de libertar as pessoas que estão ao seu redor. Não tem como você ser curado e não querer ser a cura na vida do próximo. Não tem como você ser salvo e ir para o céu e você não querer levar as pessoas que estão ao teu lado, as pessoas que você ama contigo. Eu tenho muito temor, queridos. Eu falo, meu Deus, e se eu chegar lá no céu e eu olhar para baixo, cadê minha família? Cadê aquela amiga que eu gostava de tomar um café na casa dela? Cadê aquela amiga que eu gostava de dar um presente? Cadê aquela minha amiga que ligava para mim chorando? E eu falava, cadê as pessoas que eu amo? Cadê as pessoas que passaram pela minha vida? A palavra de Deus diz que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma, né? E eu já trago para mim, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha família? Se nós somos salvos, nós temos que ter o desejo de salvar. Nós falamos que nós somos salvos, mas nós só conseguimos trazer pessoas novas para dentro da igreja no fruto fiel. Nós só conseguimos buscar aquele discípulo que faz tempo que não aparece em canto nenhum no fruto fiel. Como é que
está a tua célula? Tudo que eu estou falando para você aqui, eu fui confrontada. Agora me diz, na nossa vida tem transgressão ou não? Tem um louvor novo da Nívia Soares, eu não sei se você já ouviu, que é A Boa Parte. E ela fala lá que como Maria, né, que ficasse aos teus pés e disseste, e ele disse a ela, essa é a boa parte, que nunca te será tirada. Todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, nos pés de Cristo, ninguém tira isso de nós. Agora eu quero que por um instante você pense na sua vida. Por que muitas vezes na sua vida financeira continua do mesmo jeito? Por que a sua vida familiar continua do mesmo jeito? Por que o seu ministério continua do mesmo jeito? Porque você tem passado tantas crises. Você é um transgressor? Somos um transgressores ou não? Somos transgressores ou não? Você sabia, o apóstolo Carlos, antes dele falecer, ele pregou uma palavra sobre as raposinhas das nossas almas. Que é aquilo que entra lá na nossa alma e ela fica escondidinha, lá dentro, só comendo, porque as raposas, elas vão por debaixo da plantação. Elas vão na raiz. E ela fica roendo. Rói a essência, rói os princípios. E são essas raposinhas que vão tirar muita gente do céu. E você sabia que a transgressão, se nós não vigiarmos, é ela que vai levar muitos de nós. Queridos, quando nós somos já calejados muito tempo na presença de Deus, certos sofismas, engodo, vai entrando na nossa alma. E a gente não reconhece que a gente está errado. Pode falar, pode sentar, e você não reconhece. Porque você está acostumado a viver aquele padrão que ninguém pode mexer. Né? Se eu perguntasse aqui para o Júlio e para a Milva, para o Milvo e para o Júlio, que eu gosto de chamar eles assim, que estão tantos anos na presença de Deus, né? Você gosta que mexam no seu... Não gosta. Ninguém gosta. Se eu perguntasse para eles aqui, qual é a tua rotina? Ele ia dizer, olha, eu vou trabalhar, eu passeio com meus cachorros, chego em casa, eu dou comida, né? Eu limpo o cocô, porque é assim para quem tem cachorro, né? A vida é limpar cocô. Enfim. E aí, você fica ali, você pergunta, você sabe tudo. E tudo aquilo que sai da rotina, mexe contigo. Não. Hoje eu não vou para isso porque eu vou limpar minha casa. Hoje eu não vou para aquilo porque eu estou cansado, porque eu limpei a casa, porque eu saí, porque eu fui resolver o negócio. E nisso essas coisas vão roubando aquilo que Deus tem para nós. Porque nós priorizamos as coisas que são nossas. O pastor Aloí falou aqui. A gente tem mania, tem pessoas que têm mania de dizer que é eu que resolvo, é eu que faço. Deus que fica em segundo lugar. Que Deus coisa nenhuma. E se não é Deus na nossa vida, nem fôlego de vida tinha mais nas nossas narinas. Quinta-feira eu peguei a palavra, que eu gosto sempre de pegar a palavra do culto, que é gravada. E eles mandam no aplicativo da igreja, você pode baixar em PDF, viu? Líder, que não prestou muito atenção, que não fez anotação, você pode ir lá no aplicativo da igreja e baixar em PDF a palavra e você pode estudar para você não ir lá falar o seu evangelho.
E aí eu sempre baixo lá e vou ler, né? Vou escutar o pastor de novo, ou quem pregou, e fico ruminando e vou anotando algumas coisas que eu acho muito importante enfatizar na célula. E o pastor Loi, ele falou assim: as nossas crises nada mais são do que frutos de uma vida distante de Deus e da sua palavra. Está em crise? Está distante de Deus. Porque, queridos, quando nós estamos em Deus e nós temos raízes, como foi falado aqui, pode vir o que vier, a gente permanece firme. Nós somos como o bambu. Quem tem raiz é como o bambu. Ele vai para cá, entorta para lá, vem um vento forte, mas ele permanece. Ele permanece num confronto, ele permanece numa afronta, ele permanece com a enfermidade, ele permanece com a separação, ele permanece com a perca de emprego, ele permanece, porque ele tem raiz. Se nós estamos vivendo crise na nossa alma, hoje triste, querendo arrumar um culpado, porque a gente é assim, o humano é assim, ele fica, é o meu líder, é o meu pastor, não, é o meu marido, estou assim porque o meu marido é isso, porque o meu marido é aquilo, eu sou assim porque o meu filho é isso, meu filho é aquilo, porque o meu patrão é isso, meu patrão, não. Você não está tendo tempo suficiente com Deus. Você não está tendo tempo suficiente com a palavra. Você não está tendo tempo suficiente em adorar a Deus. Queridos, eu tenho cada experiência. O desejo do meu coração, eu falo aqui diante de Deus, era ter uma empresa para me ficar sozinha adorando. Porque onde eu trabalhava, eu colocava louvor, mandava eu baixar. Toda vez que eu colocava louvor, ei irmã, pastora, baixa aí teu louvor. Aí eu ficava passando mal. Eu dizia, o dia que eu trabalhar sozinha, o meu louvor vai comer no centro. Vai ficar aí, eu vou ficar ouvindo louvor. E aí eu caio, eu levanto, eu choro, assisto ministração. Tem dia que eu estou libertadora, assisto só testemunho de libertação. Tem dia que eu assisto só testemunho de cura. Tem dia que eu vou só chorar. Essa tem que ser a nossa vida. O desejo do nosso coração tem que ser ter mais de Deus, para me poder jorrar nas outras pessoas. Todas as vezes que eu estou cheio de Deus, eu vou liberar mais de Deus. Mas se eu estou cheio do mundo, eu vou liberar coisas do mundo. Nós precisamos, queridos, estar cheios de Deus, para quando vir a crise dizer, Satanás, olha, eu vou falar aqui algo para você hoje. Todo aquele que hoje está passando por uma crise, ele se distanciou da palavra por causa da crise. E o diabo fez isso na alma dele porque Deus fez uma promessa. E quando Deus faz uma promessa para os filhos dele, a situação se levanta e às vezes Deus permite que algumas pessoas sejam usadas pelo diabo para querer roubar aquela promessa da sua vida. Porque eu estou passando por situações, entendeu? Que eu sei que é porque Deus me fez uma promessa. E quando Ele me fez uma promessa, no dia 31 de dezembro aqui, uma situação, dia 5 se levantou dentro da minha casa. E já tem 4 meses que a gente está lutando com a situação. Por quê? Porque o diabo quer paralisar a gente. E se a gente não se levanta em oração, em guerra, em dizer, demônio, sai daqui, solta, Deus vem aqui neste lugar, Senhor, me visita, fala comigo, porque toda vez, forjados no fogo, você não vai ser um líder de êxito, se você não for forjado no fogo. Se você não passar pelo fogo que vai destroçar a tua alma, que vai tirar os teus achismos, que vai tirar as tuas vontades, que vai tirar os teus quereres, você não vai ser um líder de êxito, nem para o seu filho, nem para o seu marido, nem para a sua mãe, para ninguém. Você precisa entender que a transgressão, ela nos leva para longe de Deus.
A transgressão nos leva para longe da perfeita e agradável vontade de Deus. Mas hoje eu quero dizer para você que Deus tem boas novas para você. Deus tem boas novas para a sua casa, amém? Deus tem boas novas para a sua alma, ferida, batida, magoada, desistida. Deus, Ele te diz nessa manhã: eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que restaura. Eu sou o Deus que renova. Eu sou o Deus que restitui tudo aquilo que o ladrão levou. Eu sou o Deus que lanço por terra o gafanhoto migrador, devorador e destruidor. Nessa manhã, Deus, Ele vai arrancar toda a desistência do teu coração, toda a transgressão, ainda que for pequenininha, Deus, Ele vai tirar e vai mudar a história da tua vida. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu queria chamar os músicos aqui em cima, os levitas. Feche os seus olhos, não converse. Queridos, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: quando alguém está em Cristo, torna-se uma nova pessoa, totalmente diferente por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Se você está em Cristo, eu gostaria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. E antes de nós começarmos a adorar, eu queria que você lembrasse o dia que Jesus te resgatou. Quem você era. Como você chegou. Qual as dores que você tinha. Como estava seu casamento. Como estava a sua saúde. Como estavam as suas finanças. Aleluia. Como estava a tua família. Olhe para a sua vida, como você chegou aqui. Quando você aceitou Jesus, como estava a sua vida. Agora veja o tanto de coisa maravilhosa que Deus já fez por você. O tanto de coisa maravilhosa que Deus já fez pela tua vida, por te amar. Esse Jesus te ama. Ele morreu na cruz. Ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi humilhado, mas ele não desistiu por você. Ele não desistiu por você, pela sua casa, porque ele sabia que tudo ia ser transformado. Espírito Santo, erga suas mãos e adore.